Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sementes Quânticas. Eu estou aqui com a minha fractal, uma parte de uma consciência que um dia foi uma só, a- com a Luana, mais uma vez nesse sexto episódio, e dessa vez falando sobre alimentação. Mas antes disso, quero saber de ti, Luana, como é que tu tá? Como é que Tudo você está bem, se sentindo com relação ao tema de hoje? Que quem que já clicou aqui no podcast, quem está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, já deve ter uma ideia do que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre alimentação. E, inclusive, foi uma ideia da Luana. Se eu acredito, se eu não me engano, foi uma sugestão dela. Então, Luana, como é que tá? Fala aí um pouquinho de você, como é que você tá e como é que você se sente com relação a esse tema. tudo certo. Então, eu sugeri esse tema, foi um tema que muito recorrente dentro do meu despertar espiritual, né? Que me ajudou, que fez parte desse processo da Luana como desenvolvimento, que me ajudou muito e por que não, né? Não seria um tema, já que me ajudou, não ajudar outras pessoas, né? Também que tenham interesse sobre esse assunto, né? Então, é isso. O nosso relacionamento com a comida, acho que sempre foi complicado, né? Se a gente olhar aí na humanidade, na história, a comida, ela, há tempos, ela não tem mais esse propósito de gerar nutrição. Ela também serve para isso, mas também é utilizada para várias coisas. Então, falar sobre vegetarianismo, veganismo, não só sobre esses dois movimentos, mas também falar de alimentação de modo geral. Não no ponto de vista dos nutrientes, dos minerais, né, que existem dentro dos alimentos, não nesse sentido, porque eu e a Luana, a gente nem é formado nisso, a gente nem tem essa especialidade, nós não temos know-how, mas em breve teremos um episódio aqui onde a gente vai trazer pessoas que vivem mais, né, nesse contexto, mas o objetivo aqui também é trazer um pouco de uma visão mais espiritualizada e emocional da nossa relação com o que a gente come, de modo geral, seja uma alimentação vegana, vegetariana, carnista, enfim. E um dos motivos também que me fizeram me interessar bastante sobre esse tema e querer falar sobre ele, no meu caso, é, no caso, de que forma essa mudança de alimentação, antes de mais nada, quero dizer que eu não sou vegetariano, não posso dizer que eu tenho uma alimentação 100% vegetariana ou vegana, porque eu tento, mas muitas vezes eu falho. Mas assim, não quero nem falar essa palavra falhar, que na verdade não cai uma folha sem que Deus queira, né? Então, é, essa, esse, essa relação que eu tenho com a minha alimentação, ela, ela me traz um pouco de. Assim, Bem-estar. existe a questão do bem-estar, que é a alimentação, uma alimentação mais leve, feita com mais verduras, com mais legumes. Ela me traz mais ânimo, mais energia, mais motivação para fazer as afazeres que eu tenho do dia, as tarefas que eu tenho no dia, mas também reconhecer que existem também crenças e existem uma parcela de, vamos dizer, uma parcela de culpa, né? Isso aqui eu estou falando de coração aberto, por me alimentar de bichinhos que eu amo tanto.
A Luana vai falar um pouquinho disso também, sobre a relação dela com os bichos. Acho que seria interessante a gente começar a falar sobre isso, né? Antes da gente começar a falar da alimentação em si, mas eu quero dizer que na verdade, eu sou tutor hoje de três cachorrinhas vira-latas. Duas delas moram com meus pais e uma delas mora comigo. E a minha relação com as minhas cachorras é muito espiritual. Elas me ensinam, na verdade, muita coisa, né? Então, graças a essa relação de amor, assim, inclusive tem até um texto lá no nosso Instagram, @Sementes Quânticas Podcast, que eu fiz falando sobre a nossa relação com os animais, com os cachorros, com os gatos, com os animais de estimação. E o meu relacionamento com as minhas cachorrinhas é uma parceria que não tem como explicar. É um amor, é você olhar para um animalzinho e você ver abundância. Você vê que a gente reclama tanto das coisas diárias, conta, estudo, trabalho, fulano, ciclano, beltrano, é problema no computador, é isso, é aquilo, é comprar coisa. E, e a gente olhar para uma pessoa ou por um animalzinho assim e ver que existe o amor incondicional, que não importa a situação que você esteja, aquele bichinho sempre vai estar com você. Isso é uma coisa que me encanta. Isso me traz vários sentimentos muito, muito interessantes, assim. Mas essa é a minha relação com animais, assim. Eu sou uma pessoa bem de cachorro, eu adoro cachorro e a Luana já é gato. Estou falando que nós somos, a gente se completa de várias formas, né? Falando que ela é uma parte Parece da minha até o jogo dos consciência, opostos, né? O cão e o verdade. gato. E mesmo assim, eu e a Luana, a gente se dá super bem. A gente tem diferenças, a gente enxerga as coisas de forma diferente. Algumas vezes a gente concorda muito, mas também discorda, mas a nossa amizade está ali sempre firme e forte. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua relação com os bichinhos, inclusive que é uma relação muito interessante, porque toda vez que a gente está gravando podcast, algum gato pula na câmera. Sempre tem um gato, sempre tem as participações especiais de algum gatinho aí. Então fala aí. Tava que já foi embora. Fica aqui, fica aqui, foi embora. Então, gente, José, não sei se ele sabe que a minha história com os animais, que é bem conturbada até. Que foi um despertar também, né? E foi bem na época do mestrado, porque eu vivi uma transição mesmo. Várias transições, talvez, ao longo da minha vida. Porque eu lembro que na minha infância, a gente tinha cachorro, sabe, José? E eu lembro Uhum. de estar ali, brincar com os cachorrinhos, numa época. E depois eu fui perdendo por mais que lá em casa tinha cachorro e tal, eu fui perdendo esse contato, essa relação mais, como te falo, mais direta e mais próxima com os animais, né? Até mesmo por conta da criação, né? Eu vivia muito com a minha avó e da família por parte de pai, eles não têm muito essa relação com os animais, sabe? Mais direta, de gostar, de ter, de falar. E aí que você percebe essa questão das crenças, de a gente copiar os pais, né? De a gente ir e seguir do espelhamento, né? De seguir as regras, de você se espelhar muito naquela pessoa que você gosta, e enfim, né? E eu fui perdendo esse contato, né? E aí eu não gostava muito, eu já não passava a mão, eu não ficava perto, às vezes eu reclamava lá na minha casa, lá em Silvânia, onde eu morava, né? Eles vão dos pelos, do cachorro, porque eu via, tá vendo? Eu via as pessoas, aquela pessoa que eu mais gostava fazendo isso e fazia igual. Porque às vezes lá no fundo eu tinha medo de desagradar aquela pessoa, né?
Uhum. Eu vejo assim, nossa, como que eu vou gostar? E aí eu vou desagradar aquela pessoa que eu amo tanto, né? E aí eu fui perdendo esse contato. E realmente eu percebo que eu era muito mais rígida, mais seca, mais insensível, até perdida. E aí depois veio o mestrado, né? Eu lembro até que minha mãe às vezes, ai, que os cachorros morreu quando a gente mudou para Goiânia, né? Porque é culpa da Luana, que abriu a porta, deixou os cachorros embora, que eu não gostava de cachorro, enfim. Mas hoje eu olho de fora e falo, não tem nada a ver de culpa de quem foi, não é nada disso, eu não me sinto culpada por nada disso. Né? Eu sei que é por causa da criação, das crenças, e, e nada, como o José falou, acontece por acaso. Você acha que eu teria o poder de fazer com que o cachorro morresse? Lógico que não, né? Uhum. Enfim, mas isso tudo contribuiu para o meu despertar. Então, eu precisava mesmo ser despertada para isso. Entendeu? Estava na hora. E aí, quando veio o mestrado, lá em 2016, 2017, eu conheci uma pessoa, tá vendo de novo? Uma pessoa, tá vendo, bicho? Que me estimulou. Ninguém aparece na sua vida por acaso. Ninguém. Ninguém. Todos são seu Exato. professor. Então, hoje, olha para trás, por mais que aquela pessoa não tinha essa percepção. Depois eu falei, nossa, ainda bem que aquela pessoa apareceu na minha vida. Ela era um professor, como é que eu não percebia? E aí, porque ela gostava muito de animais, né? Essa pessoa. Que eu conheci lá em 2016, foi até durante o mestrado. E aí eu queria ter um motivo para conversar com a pessoa, né? E eu sabia que a pessoa gostava muito de animais. E um dia apareceu um gato aqui em casa, que era a Gatosa. Minha Uhum. Gatosa apareceu Conheci. aqui em casa eu estava até dormindo. Minha mãe me chamou, olha aqui, Luna, vem cá, fui lá, sentei. E a gata pulou no meu colo. E eu até fiquei assim, tem até a foto, eu com o gato no colo. Tipo assim, meu Deus. E aí, né? E aí eu fui, parece que aquela gata, ela veio com um propósito, sabe? Foi uma transição, porque a partir daquele momento eu comecei, parece que eu nem sabia da existência de gato. Não fazia parte da minha rotina, da minha vida. E aí, a partir daquele momento, eu fui desenvolvendo essa sensibilidade, esse amor, e, sabe? Que a gente, como o José falou, é inexplicável, é um amor incondicional. E que os animais, eles vêm com esse propósito de, de fazer com que a gente sinta esse amor, entendeu? Eu sei que é, sabe? Porque é um amor que não se explica. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me abrir, sabe? Abrir meu coração, abrir mais a minha consciência para os animais. E eu agradeço muito essa pessoa como professor na minha vida, que, que, que foi importante. Hoje ela não faz mais, porque era para ser só por aquele motivo. Hoje eu sei que é. E ela precisou ir. Então, todos são nossos professores, né? E aí Uhum. ela veio para vir plantar aquela sementinha na minha consciência dos animais de novo. E aí eu fui amolecendo meu coração, e apareceu a gatosa, e começou ali, sabe? Essa questão dos animais, de enxergar os animais, desenvolver esse amor. Mas foi um processo mesmo, aos pouquinhos, sabe? Depois eu passei por outros processos, Uhum. né? E Mas foi é, ali que começou. e é impressionante, né? Assim, o laço, o quanto é forte esse laço que a gente acaba fazendo com os bichinhos. O meu processo com relação à mudança da minha alimentação teve também muito a ver com a minha relação com as minhas cachorras, né? Então, teve uma vez em que a minha cachorra fugiu, ficou 7 dias na rua e eu fui trabalhar e elas são muito agarradas comigo, assim. E aí um dia eu fui trabalhar e aí ela pulou o portão, que elas são bem magrinhas com as patas bem compridas, então elas pulam muito alto. E aí ela pulou o portão e ela foi atrás de mim e se perdeu na rua.
Nossa, foi assim, 7 dias de sofrimento e era choro todos os dias, enfim, terrível. Fomos na rua, jogamos cartaz por aí e tal. Mas passou um tempo, a gente conseguiu encontrar ela, né? E foi assim. É como se fosse um membro da família, né? Foi, com certeza. Então, assim, eu não consegui, não entendi o quanto eu gostava da minha cachorrinha, enquanto, assim, não sabia o quanto eu gostava dela antes de ela fugir. Então, eu percebia, nossa, realmente eu tenho, faz toda a diferença na minha vida, assim, sabe? E aí foi que veio a questão do vegetarianismo, né? E eu comecei a pensar, na verdade, vieram algumas faíscas assim de pensamentos e reflexões sobre assim, nossa, mas é uma relação de amor tão forte, é uma conexão tão forte com os bichinhos assim. E qual é a diferença de eu fazer isso, de eu comer, de eu me alimentar de um boi? Qual é a diferença de um boi para um cachorro? Qual é a diferença de um porco para um cachorro, para um gato, né? Por que que a gente se alimenta de um e o outro a gente dá amor? Então aí que surgiu é, as primeiras ideias, algumas coisas foram mudando, né? Que foram me incomodando. Então, e aí eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a ver vídeos, relatos de pessoas, canais no YouTube com receitas, e eu pensei, nossa, é muito interessante. Quem sabe eu não posso testar. E aí foi que eu comecei a diminuir muito a quantidade de carne que eu comia e eu já era praticante, sou praticante do jejum. Isso é uma É coisa não interessante, né? é uma coisa que fez toda a diferença na minha vida. Não estou aqui recomendando dieta para ninguém, tá? Não estou dizendo que o que funciona para mim vai funcionar para você, mas funcionou para mim. Eu tenho um metabolismo já muito lento. Então, eu demoro muito para digerir as coisas. Então, eu almoço, por exemplo, se eu comer muito, chegar à noite, ainda estou cheio. E aí, quando eu mudei, né, a minha alimentação, naquela época, para vegetariana, tá? Eu fiquei me sentindo muito melhor, eu me sentia mais leve, eu sentia que meu corpo aceitou aquilo ali muito bem. Aí eu pensei, bem, então é isso, né? Então, isso aí essa alimentação aí tem tudo a ver comigo. Só que, e é muito interessante também, porque a primeira prática espiritual, meu primeiro contato com a meditação foi, olha aí, não falando que os gatos querem fazer parte do podcast também. Vamos já ver um microfone para esse gatinho aí, para ele falar o relato dele contigo. Como ele chegou aí, como é que foi. É o Buda esse aí, né? Essa é a princesa. É tanto gato que eu não sei nem qual é qual. Quantos gatos tem aí, Luana? Fez 5. 5. Isso porque tinha mais, porque a Luana tinha uns filhotes aí que ela doou, né? Isso, que já doou. Então, e aí que foi que eu comecei a me interessar muito pela dieta vegetariana e pelo vegano também. E foi que eu queria me conectar com pessoas, porque eu não tinha nenhum conhecimento de ninguém que tinha essa dieta, assim, eu só via pela internet. Então foi que eu fui parar num templo Hare Krishna, onde eles faziam os almoços veganos, né, lá e os jantares porque existe faz parte do ritual deles lá, deles oferecerem algo, né, de comida para as pessoas que vão lá visitar. Eu comecei a ir, e aí lá participava dos cantos, dos mantras, tinha as palestras e tinha a yoga, que eu também me conectei com a yoga nesse período, e a meditação. Então, assim, a minha alimentação, querendo ou não, teve
influência direta aí no meu, vamos dizer assim, no meu despertar, sim, no meu despertar, de eu me conectar mais comigo mesmo. Então, teve esse peso. Mas eu quero também dizer aqui que, por mais que eu esteja falando bem da alimentação vegana, vegetariana, não cabe aqui falar que é uma alimentação certa ou errada, tá? E a gente já eu e a Luana, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Mas eu já quero deixar isso bem claro. Foi algo que funcionou para mim. Existe sentido e propósito para mim, né? Então, e também tem outra questão também. Eu estou falando aqui sobre o vegetarianismo, porém eu não sou vegetariano. Tem momentos aqui da minha vida em que não consigo. Eu passo muito tempo sem comer carne, mas aí acontece em alguma ocasião, alguma festa, alguma reunião com os amigos, ou então vou num lugar que tem alguma coisa que eu fico assim Com vontade de comer. desejando, com vontade de comer, e aí acontece. Então, eu prefiro enxergar isso como um processo, né? Eu nem sei se, na verdade, um dia eu vou conseguir chegar nesse nível em que a Luana está. E a Luana é 100% vegana, não é isso? Então, eu tenho alimento. Porque assim, o veganismo, se você for falar veganismo, ele é algo que vai além de alimentação. Uhum. Então, assim, hoje eu não sou tão radical. Eu vivi uma fase que eu era bem radical. Hoje não. Com relação. Ai, gente, olha. Ai, me Nossa! mordi. Eita! Calma, A gata te mordeu porque tu falou que tu não é mais radical. Ela falou, não, tem que ser radical, sim, tem que ser radical. Se não for radical, eu vou é te que a gente morder. passa por processos, né? Que, assim, o veganismo a gente vai descobrindo, né? As coisas. Que antes eu comecei, é só alimentação, né? Só, não come leite, não come nada que vem do animal. Só que depois você vai descobrindo, né? A questão, por exemplo, dos testes, né? Dos produtos que são testados e Uhum. tudo. E hoje, por exemplo, eu às vezes escovo o dente com uma pasta de dente normal. Normal assim, né? Do Sim. padrão aí fora, né? Por exemplo. Então, assim, é isso. Mas assim, a tua alimentação hoje é uma alimentação sem nenhum derivado, é isso? E nada, não como leite, não como ovo, não como nenhum tipo de carne, nem mel, nada que vem do animal. Sim. É porque a gente tem a sociedade de modo geral e também a gente não está fora dela, a gente tende a classificar e colocar rótulos, né? E, Então, você é vegano, mas você não usa uma pasta de dente tal, né? Então você não é vegano. Então é isso, na verdade nós somos nós. e Começa por aí, nós somos, eu sou eu. Eu não sou nem meu nome, eu não sou nem meu corpo, né? Eu não sou nem nada, eu sou apenas sou, né? E existem mas é igual usar momentos, o né, seu que nome, assim, né, ó, Zé? o que a gente faz se trata mais do que a gente faz, que a gente considera o melhor naquele momento, à medida do que pode ser feito, né? E eu É que, queria tipo assim, eu queria que destacar nem, isso, por exemplo, sabe? Tipo, é uma coisa que a nossa alimentação, o que a gente faz, os objetos que a gente usa, as roupas que a gente usa, muitas vezes
é o melhor que a gente pode naquele momento. É o que faz sentido para a gente, né? E não há certo nem errado nisso. Nisso, só para uma adendo, a questão do nome, tal, foto, né? Ai, veganismo. É para facilitar, igual nós não usamos o nome. Uhum. Roberto, é para facilitar, estou direcionando o assunto para você. É a mesma coisa. Quando as pessoas perguntam, até você explicar, não, é porque eu não sou. Não, aí você já fala. É alimentação e isso que a pessoa já entende. Né? Sim. Então, eu também estou nesse momento onde eu estou um pouquinho mais flexível. Eu moro numa região em que é um pouquinho mais complicado ter uma alimentação 100% vegana. Eu sei que muitos vão falar que isso não é desculpa, e não é mesmo, porque eu reconheço que existem desejos dentro de mim, né? E existem vontades, existem desejos. Nós temos as nossas couraças, nós temos as nossas dores, os pensamentos, eles vêm, eles vão. Então, todo mundo passa por isso. E eu acho que o caminho é esse, a gente reconhecer. Então, existem momentos em que eu quero. Hoje são muito mais raros do que antes? São, com certeza. Já aconteceu, por exemplo, de eu ficar vegetariano 6 meses. E aí eu fui, e aí acabou um churrasco e tal, comi alguma coisa. Então, isso significa, então, que todos os 6 meses foi por água abaixo? Claro que não. E eu acho que é por aí, sabe? E logo no início também, quando a gente começou, acho que aconteceu com a Luana também, porque a gente já conversou muito sobre isso, quando a gente tomou a consciência, tá, Sim, antes disso, por que que o vegetariano virou uma opção que faz todo sentido para mim? Como a gente falou anteriormente, a gente descreveu um pouco da nossa relação com nossos bichinhos. Então, qual é a diferença do bichinho para os porcos, os bois, as galinhas, enfim. É mais ou menos por aí. Segundo, existe uma questão ambiental também, que eu acredito, mas que a gente vai falar um pouco mais também, não vai se aprofundar aqui, porque também nós não somos especialistas e estudiosos na área, né? E também uma questão emocional, onde os alimentos com carne acabam sendo um gatilho para certas dores. Eu lembro, por exemplo, quando a minha cachorrinha fugiu. Então, eu lembro momentos em que ela me olha e que eu sei que ela me ama incondicionalmente. Aí eu pego e aí eu vou para a cozinha e aí estão fazendo carne assada lá. Aí eu olho aquela carne e penso, nossa, gente, não é diferente de um boi, não. Não é, não é. O boi não é diferente de um cachorro. Aí começa a vir. E aí que acontece aí um processo que com certeza muitas pessoas já passaram, que é a gente vai, faz uma transição súbita, e a gente começa a odiar aquilo, começa a odiar a alimentação carnista e também começa a se incomodar muito com as pessoas que continuam naquela alimentação, né? Que no curso de Caibalion nós falamos sobre isso. Uma das leis herméticas é justamente o pêndulo. Numa hora nós estávamos ali tendo a nossa alimentação carnista, normal, sem culpa, sem nada. E aí houve um processo de expansão da consciência, onde a gente foi direcionado para um caminho em que isso não faz mais sentido, e aí passamos a
está no outro lado desse pêndulo. E dos motivos no qual essa conversa é tão importante, tanto para aqueles que comem, que são veganos, que se intitulam veganos ou vegetarianos, até para aqueles que também comem carne, se alimentam disso, tem algum interesse pelo assunto, ou então não tem nenhum interesse, ou simplesmente não querem saber, vão continuar nessa alimentação e não pretendem mudar, e está tudo bem. Mas o objetivo é dizer assim, que a gente tem que encontrar o nosso caminho do meio, que é onde o pêndulo ele vai, ele balança daqui, balança dali, mas uma hora ele vai encontrar o seu meio. E a gente é naturalmente guiado para isso, por meio das nossas emoções. Nós estamos aqui aprendendo a viver experiências diferentes. Não é porque eu decidi, não só com a mente, mas com o coração, comer, tirar 90% da carne da minha alimentação, que eu sou o melhor que uma pessoa que não teve essa decisão, não tomou essa decisão. Não é isso, Luana? O que você acha sobre isso? Não, mas é isso, por quê? Por que você não é melhor? Porque você já passou por aquela fase. Também estava inconsciente, porque muitas vezes é inconsciente, a pessoa não sabe, não tem conhecimento. Entendeu? Que nem a gente. A gente não comia carne. Eu não comia carne. E aí? Então, por que eu tenho que julgar a pessoa? Criticar? Não. Eu também passei por aquela fase, porque às vezes ainda não chegou a hora dela, tá? Não quero, sabe? Tem Ou então ela consciência. pode também nunca querer. Isso. E tá tudo Vai da essência certo. dela. Ela tem que respeitar a essência dela. Exato. Se ela veio encarnada naquele corpo, com aquela família, com aquelas ideias, com aquelas crenças, ela está ali para viver o que quer que seja que ela precisa viver. De qualquer forma, segregar e separar e resistir não é o caminho. Exatamente. É o que eu fazia. Não é. E nós Ficava estamos estável aqui, e ó. mas a gente está aqui, Luana, entregue. Nós estamos aqui entregues aqui, abrindo nossos medos, nossos anseios, nossas crenças limitantes, a nossa expansão, para se colocar mesmo, não se colocar num pedestal. Tá? E, inclusive, nós vamos falar sobre isso, sobre a questão da idolatria, se considerar melhor do que os outros, em futuros vídeos, né? Mas cada pessoa está na sua fase específica de evolução e a gente tem que respeitar isso, porque nós viemos aqui já falando de uma espiritualidade um pouco mais, falando sobre um tema um pouco mais profundo, que nós estamos aqui para experimentar os diferentes cenários, né? E que nós temos no nosso dia a dia, nosso hábito, a alimentação faz parte sim da nossa vida. Não é um detalhe apenas. Como a Luana comentou comigo antes da gente começar esse vídeo, esse episódio, que nós temos uma relação emocional e afetiva com a comida. Então, o que a gente decide ingerir tem, sim, muito a ver com o que quer que a gente esteja passando na nossa vida, né? Incluindo os veganos e vegetarianos, que, por algum motivo, odeiam quem não se alimentam como eles. Eles não são melhores do que ninguém. Porque essa resistência, ela representa algo mais profundo que está ali. É um lado que, de repente, talvez, não estou falando que é isso, talvez exista um lado dentro deles que ainda gostaria de estar ali curtindo, comendo churrasco, mas não pode, porque agora sente culpa, não dá mais para comer. Então, aí a gente acaba descontando nos outros. Então, a forma como a gente encara e reage é sempre um reflexo do que a gente tem dentro, né? E
e que cada um é cada um. Cada indivíduo é cada indivíduo. Então, funciona para mim. Pode não funcionar para outro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Até porque a carne de todos os tipos estão à disposição a qualquer momento, em qualquer lugar que a gente vá. Ai, perdoa. Tudo bem. Então, eu queria te perguntar sobre isso, Luana, sobre essa alimentação, de que Ai, forma. perdoa. Tudo bem. Ave Maria. De que Vai. forma isso impacta na tua vida? No caso, Ah. eita, Ai, Jesus. gastar. Então, fala aí um pouquinho, Luana, sobre como tu te sente, no caso, com relação à tua alimentação, se isso te traz bem-estar ou não, de forma emocional, afetiva e tal, com a comida. Tá. Então, é... ai, gente, eu queria falar alguma coisa relacionada com o que o José tinha dito, mas agora fugiu. É É, alguma coisa relacionada ao pêndulo, cada pessoa está na sua fase. também, mas não era, agora para começar, não era isso, não. Ah, peraí que eu me lembrei. Não. Ai, fala a pergunta Questão do, primeiro. do agregar. Nem Não. sei se eu falei sobre isso. Está aqui no meu roteirinho aqui. Não, eu perguntei isso. A minha pergunta é sobre a questão da individualidade. Porque o que eu disse foi que o que funciona para mim não vai funcionar para você ou para outra pessoa. Cada um é cada um. Cada um se alimenta, tem os hábitos de acordo com o que acha que é melhor para si. Me Tanto os lembrei. bons quanto os maus hábitos, que até porque não existe bons e maus hábitos, né? É que você falou que como que funcionou no bem-estar, né? Enfim. E aí eu Isso, me lembrei então, relacionado com você. Você disse que fica um tempão sem comer, né? Porque por conta do seu então, metabolismo. exato. Eu fico, para mim, é algo que não me faz mal. Muita gente me critica, muita gente fala que eu sou louco, porque às vezes eu fico 24 horas sem comer. Uhum. Eu não sinto tanta fome. Não sinto, assim, eu posso comer uma refeição por dia que eu tô tranquilo. Às vezes eu tenho vontade de comer duas. Eu também não deixo de comer doce quando eu quero comer. E isso nunca afetou minha saúde. Na Tá. verdade, nos períodos em que eu comia as três refeições, na verdade, dizem que não, o ideal não são três, na verdade, são três refeições principais e algumas intermediárias, né? Acho que um Isso, total de eu sei. sete refeições, sei lá. Isso para mim não funciona. Não Exatamente, porque funciona. você cada um é um. E quando eu tinha uma alimentação dessa forma, eu cheguei a ter problemas de colesterol alto. Se eu não me engano, eu tive um período de quase uma pré-diabetes, que eu tinha muito açúcar no sangue. Então, quando eu coloquei o jejum na minha vida, para mim encaixou como uma luva, né? Mas eu queria saber de ti, assim, da tua alimentação, não, de que forma ela te traz esse bem-estar, se hoje, como tu te alimenta, te faz bem. Então, isso que eu ia me relacionar com o seu processo, que é muito, apesar de cada um ter um processo diferente, em alguns pontos se assemelham, né? Se correlacionam à lei da correspondência. Exato. E eu também tinha essa coisa de ficar muito tempo sem comer. No mestrado, e antes, eu sempre me incomodava o estômago.
dor no estômago, gastrite. Lembro desde minha infância ter essa coisa, né, problemas com o estômago, com a alimentação, de comer, ficar mal. Então, desde criança mesmo. E aí, no mestrado, na graduação, lembro de desenvolver, de sentir muito forte a coisa da gastrite. E logo depois, no mestrado, eu desenvolvi o refluxo, né? E aí eu ficava muito tempo sem comer. Eu comia, por exemplo, no almoço, quando era 8 horas da noite, eu ainda sentia meu estômago cheio, né? E às vezes eu dormia até assim, sentada. Fui muito travesseira, assim, ficava sentada. Assim, ó. Alguém entrava no quarto, parecia um fantasma lá, sentada. Então, assim, então eu precisava passar por esse processo. Né? A Luana precisava passar por esse processo. O José mesmo falou, cada um está no seu processo, cada um está num nível de consciência diferente, tem o biotipo e o organismo, né, o metabolismo diferente, né? E no meu caso, eu realmente precisava passar por esse processo, porque era assim que era para ser. E aí o veganismo, o vegetarianismo chegou, né? Eu assisti um vídeo, aquele um vídeo, ponto. Eu falei, cara, aquilo entrou dentro de mim, eu senti algo diferente. Então não foi muito de dentro para fora. Por mais que parecia ser algo externo a mim, aquele vídeo não, era de dentro de mim. Porque eu senti aquilo no meu coração, eu senti um chamado, eu senti algo muito forte. E depois de um tempo eu refleti que não foi aquele momento. Antes eu já tinha sido mostrado para mim essa questão. Eu lembro que até na graduação, um dia eu estava lá na faculdade e vendo o Facebook e vi um vídeo, acho que era até de veganismo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí eu vi um vídeo muito rápido falando das vacas e o leite, não sei o quê. Eu lembro que eu chorei aquele dia, foi muito rápido. E pronto, só que eu vi aquilo, chorei, me emocionei, mas depois saí dali e continuei fazendo as mesmas coisas. Então aquilo não foi o suficiente para mudar o meu comportamento, as minhas atitudes e a minha alimentação. Mas aquilo foi uma semente que foi plantada, tá vendo? A semente foi plantada naquele momento. Só que não estava na hora de florescer. Não era o momento. Assim como muitas pessoas, assim como você. Talvez essa semente foi plantada no seu coração, às vezes ela está crescendo dentro de você. Pode ser que ainda não é o momento do sal, mas ela está ali, crescendo aos pouquinhos, assim como a maioria das pessoas que tem esse desejo, essa vontade de mudança, mas tem esse desafio e às vezes precisa ser mesmo um passinho atrás do outro no processo. E aí depois, quando veio lá em 2018, no final de 2018, eu vi esse vídeo, pumba, pronto. Senti assim dentro do meu coração que eu precisava, que era aquilo. Né? E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto naquele mesmo dia. Pesquisei. Cheguei em casa e falei, mãe, nunca mais vou comer carne. Nunca mais. Nunca mais. E depois desse dia eu nunca mais comi. Então foi algo muito interno. Então é interno, é um É processo interno, né? interno. E é Não é justamente de por fora. ser interno que a gente tem que entender e respeitar a individualidade do próximo. Exatamente. Exatamente. Só que aí eu fui passando por processos, como eu fui estudando muito, né, sobre o assunto e percebi que muita gente se opunha mesmo, falava assuntos pesados, sabe? Como, por exemplo, os documentários que tem por aí, que são muito fortes, né? Então você fica assim, meu Eu, Deus, como é inclusive, que assisti um deles, chamado A Carne é Fraca. Eu isso fiquei assim, bem chocado ali com a realidade aquilo choca da indústria. da A indústria? Eu não forma cheguei como a esse documentário retrata isso, sabe? aceitar. E, e voltando para essa questão lá do começo, aí eu vi, pesquisei, falei, não vou comer mais. E
e não comi mais. Ainda comia leite, tomava, né, os derivados, comia queijo. Mas só de ter parado de comer carne, eu comecei a perceber uma mudança nessa questão da comida, do corpo, né, dessa sensação de cheio ou não. Eu lembro que eu ficava a tarde inteira sem comer às vezes, e eu me lembro que no primeiro dia que eu fiquei sem comer carne, nos primeiros dias, eu comecei a sentir fome no meio da tarde. Caramba, eu tô com fome, como assim? Eu não lembrava quando eu não sentia fome à tarde. Eram raras as vezes. E aí eu fui percebendo essa mudança, né? De sentir mesmo o estômago mais. Eu Essa acompanhei sensação de esse não estar período, cheia eu mesmo. via o Hã? quanto tu sofria. Eu acompanhei esse período, eu Isso. via, quando a gente Uhum. estudava junto no mestrado, eu via o quanto tu sofria com gastrite e refluxo. Era assim, era muito Exato. pesado. E Era, isso ajudou, né, a aliviar isso essa, ajudou. aliviar esse desconforto que tu tinha muito grande, né? Do estômago, do refluxo. Então, me ajudou muito. Eu lembro até que depois de um tempo, assim, umas 2 semanas sem comer carne, até, eu me lembro de conseguir dormir depois do almoço. Eu não conseguia dormir depois do almoço. Eu via muita gente tirando um cochilo, eu ficava, meu Deus, como que essa pessoa consegue? E eu não conseguia. Então fazia muito tempo que eu não conseguia. E aí, depois de 2, 3 semanas sem comer carne, eu lembro que eu comecei a dormir depois do almoço e não sentia o meu estômago pesado, acordava leve, sem aquele peso, sem aquela coisa, assim, a comida voltando. Nossa, enfim, isso só de começar a parar de comer carne. E aí eu não conseguia meditar, não conseguia meditar, os pensamentos agitados. Eu percebi que foi algo que também ajudou no meu processo, Uhum. entendeu? De sentir mais essa leveza, enfim. Então eu percebi muitas coisas mudando dentro de mim, mas dentro de mim, porque é da essência, né? Acho até dos elementos, se for estudar o Ayurveda, como, né, até o falou da amiga dele, sobre o Ayurveda também, e a gente é outro assunto que chega na nossa consciência quando a gente começa a estudar a espiritualidade, né, a questão oriental. Mas assim, só para sintetizar, o que me que aquele vídeo e o que eu me fez pesquisar e aquilo tudo mexeu dentro de mim e aquilo formou um porquê, uma motivação e um propósito, que foi o que me ajudou a nunca mais, a não querer mais me alimentar disso, né? Então, é isso. Foram É assim, isso. pelo que tu tá falando, né? A informação veio, né? Você veio o conhecimento primeiro ali na mente, Isso. com o tempo e com o período da tua vida que tu estavas, fazia sentido para o teu emocional, de repente até o teu corpo já tinha algo para te dizer, né? E Exatamente. aí a mudança da alimentação, ela se encaixou aí no teu processo. Então, tua Meu mente, teu processo coração, e aí foi tranquilo fazer essa mudança para ti, né? foi. É isso. Se você for parar para perceber, parar pra, depois de um tempo, né, que a gente volta para analisar, eu já estava sendo preparada. Porque eu comecei a ir num centro, eu estava te comentando com você, né, após o meu aniversário. E aí a gente tinha que ficar, fazer a cirurgia espiritual, tinha que ficar 3 dias sem comer carne. E eu, Uhum. nossa, como que eu não lembrava? E aquilo para mim sempre foi muito fácil não comer carne. Eu lembro que às vezes a minha mãe, como ela trabalha no centro, espiritualista, né, humanista, enfim, psicometria, e sempre nos dias dos trabalhos deles lá, eles não comem carne, né? Eles não consomem certo tipo de alimento e um deles é a carne. E aí a minha mãe sempre na sexta ela fazia menos carne. E aí eu me lembro que eu falava assim, não, Fabiana, pode comer, meu irmão, essa carne aqui, eu não quero não, deixei para você. Eu não sentia falta de comer carne. Então era algo mesmo que eu só não percebia. Eu não tinha consciência, eu não tinha conhecimento de mim mesma.
Então, por isso, de novo, é o autoconhecimento. Conheça a ti mesmo. Uhum. Saiba o que é bom para você, o que não é. O que te faz bem, o que não te faz. Muitas vezes eu não sabia, só que eu continuava fazendo. E, entendeu? Eu continuava no mesmo erro. Eu sabia que a carne não fazia mal, bem para mim. Eu comia, eu via, eu percebia que aquilo não fazia mal, mas eu ia lá e continuava. Igual o álcool. Eu percebia que o álcool me fazia mal. José sabia, eu ficava 3 dias de ressaca, passava mal, nem não sei o quê. Mas, não, eu tenho que beber, eu vou continuar bebendo. E continuava fazendo as mesmas coisas, mesmo me fazendo mal. Eu não tinha consciência, eu não tinha percepção ali. Algo lá dentro sabia, mas aqui fora eu ia continuar. É como se fosse uma luta interna, o pêndulo interno dentro de você mesmo. Uma luta interna. Uma parte querendo e a outra não querendo. É por isso que eu Fazer. é por isso mesmo também, Luana, que eu entendo. Até uma pessoa que hoje eu já conversei com pessoas que falam assim, nossa, que legal, que repito mais uma vez, hoje a minha alimentação não é mais 100% vegetariana, né? Eu diminuí muito, mas passei por períodos aí longos de De vegetarianismo. experiência, porque é uma Mas quando experiência. eu compartilho isso com outras pessoas, eu percebo muita gente assim admirando. Nossa, tu tá há quanto tempo? 6 meses? Tu tá 1 ano sem comer carne? Nossa, te admiro muito, acho muito legal, mas eu não consigo. Eu não consigo parar de comer. Eu gostaria, mas não consegue. E eu acredito. Porque não está sintonizado, não está. A pessoa não está preparada para fazer e está tudo bem. Isso, na verdade, não é que. Na verdade, você está passando por um processo de preparação, né? Que às vezes não É. foi o ponto da E transição mesmo. isso que tu falou sobre estar preparado, sendo preparada, comigo também foi assim, porque antes de eu descobrir o vegetarianismo, eu já fazia jejum há anos. Então foi muito tranquilo quando eu decidi cortar 90% da carne da minha alimentação, a frequência. Porque era só uma refeição, então já foi uma coisa assim, ok, foi tranquila, não foi tão doloroso para mim, né? Isso, porque é isso, que você já estava sendo preparado. Você já está sendo preparado, de qualquer forma. Porque quando a gente começa a estudar essas questões espiritualistas, por exemplo, no livro do Nosso Lar que eu li do Chico Xavier, lá fala que lá nas cidades atrás, não tem essa coisa de comer igual comer aqui. Se Uhum. você for indo para as dimensões mais superiores, é energia. Então, aí você vai expandindo a sua consciência com relação à alimentação. E eu fui buscar outros assuntos. Tem E eu, frugíveros, tem essa questão do jejum, de ficar mais tempo sem comer, tem as pessoas que é, vivem de luz. é Você acha, uma, no nível da Luana, minha filha, né? Você acha, isso aqui é mamão com é, açúcar. Vai ficar de jejum 7 dias, 21 dias, vai viver de luz, entendeu? Então, tem gente que já está num nível mais triste, entendeu? um E é nível possível, diferente. mas E, assim, eu ainda escolho, então são escolhas, eu ainda escolho, enquanto estou aqui, experienciar, comer, né? Viver essa experiência, mas sem apego. Sabendo que quando eu for expandindo, eu sei que eu não vou depender da comida para viver, por exemplo, nessas outras dimensões. E nem você, porque você sabe, você consegue já ficar em jejum. Não e consegue? assim, falando, eu consigo, eu fico um dia, 2 dias, acho que já devo ter ficado uns 3 dias. Então, vamos fazer um retiro lá desse jejum de 21 dias. Uma vez eu coloquei no meu caderninho, quero fazer o jejum de 21 dias. Vamos! Olha, eu Porque vou te tudo é cobrar. experiência, é desafio, José, para a alma, para o espírito. Então, é isso. Sem apego também, sem sofrimento. Se você consegue, se não consegue, não.
E assim, Luana, e tu falando sobre a questão da energia, dos planos, né? Existe também várias formas de que as pessoas utilizam da alimentação delas para alimentar energias, energias que causam dor, ou energias que causam alívio para elas, né? No caso, por exemplo, eu falo muito isso. Eu tenho o meu pai, ele sofre de diabetes há anos. Uhum. Então, ele come de tudo, né? Assim, ele deu uma diminuída, ele dá uma diminuída, mas assim, é muito difícil quebrar os hábitos, né? Então, a gente vive hoje numa sociedade, nunca tantas pessoas foram tão obesas quanto hoje, né? E com várias comorbidades, diabetes, hipertensão, coisas que a ciência, enfermidades, né, que a ciência classifica como muito relacionadas à alimentação. Só que a questão que eu queria levantar aqui também é que, tá, ok, você vai num médico e o médico fala, olha, você tem diabetes, você tem que cortar doce, cortar gordura. Só que mesmo assim, algumas pessoas elas não conseguem parar. Ou então, levando para outros níveis, por que que você vai num lugar comer algo que você sabe que vai fazer mal para você? Como, por exemplo, comidas com muito conservantes ou então extremamente industrializadas. Porque tem uma coisa que antecede a isso, no campo emocional, espiritual, As que tendências, né? há tendências. Você, por exemplo, isso eu estou falando num ponto de vista espiritual, num ponto de vista emocional, né? Tem pessoas que defendem isso, intuitivos que defendem isso. Quero deixar claro que isso aqui não tem embasamento científico, tá? E se você escolhe acreditar nisso, tudo bem, mas não é com base na ciência, e sim na base do Das nossas mundo, experiências, né? no mundo das experiências, no mundo do sensitivo, né? E, e a diabetes é um exemplo de pode ser um reflexo de que pessoas estão querendo encontrar doçura fora, que não conseguem mais enxergar a doçura da vida, a plenitude da vida, que consequência, né, as couraças, os véus, consequência da nossa vida, né? Da falta de esperança nas coisas, né? E aí pessoas encontram uma forma de escapismo, né? Ou então não querem olhar para si. Isso não é a gente tem que reconhecer que não é um processo simples e também não é do dia para a noite. Por que eu estou falando isso? É porque nosso relacionamento, nós temos um relacionamento com comida. Então não importa, nós viemos aqui, nós nos encarnamos nesse mundo nessa realidade de tempo, espaço. Nós estamos aqui, nossos corpos são densos, eu consigo ver a Luana com os meus olhos. Então, se nos foi dado o dom da vida, também nos foi dado o dom de se alimentar. Só que cabe também a gente refletir. Eu preciso de tudo isso? Eu preciso me alimentar de tudo isso? Eu preciso comer 2, 3 pratos, 4 pratos? Será que isso vai fazer bem para mim? O que dizem é que o primeiro prato sempre é o mais gostoso. E aí depois tu vai pro segundo, não é tão mais gostoso, no terceiro já tu não quer mais. Você vai comendo com a mente. A mente,
pouquinho. Exatamente. Aí você vai lá e come mais um pouquinho. Mas por um pensamento. Mas a gente não come com a consciência, a gente come com a mente mesmo. Exatamente. É esse o ponto que eu quero chegar. É que nós comemos também com a mente. A gula, que é um pecado capital, né? É, que é uma característica de querer tudo para si, é uma coisa que pode refletir a gula no mau sentido, mas existe a gula também no bom sentido. Mas é, a, a gula, ela pode se manifestar em uma roupagem que venha trazer dor para aquela pessoa em função dela estar vivendo um momento em que ela sente a falta das coisas, a escassez. Então, assim, por às vezes a gente não conseguir enxergar a felicidade mais na vida das coisas simples. A gente está ali querendo preencher esse vazio com comida, com bebida, com refrigerante. Então, é um momento de se começar a se questionar: será que é isso? Será que é por aí? Será que eu estou conseguindo resolver alguma coisa comendo mais e mais e mais? Né? Então, é uma reflexão, uma reflexão. E que a alimentação que chega na nossa mesa, independentemente se você come carne ou se você não come carne, tudo é vida, entendeu, Luana? Tudo é vida. As plantas são vida, as sementes são vida, é, os animais são vida, tudo é vida. Tudo é vida. E como, eu não sei se você chegou a falar isso nesse episódio aqui, ou se é porque a gente conversou antes da gente de a gente começar a gravar, né? Aí a gente acaba falando umas coisas lá que a gente fica pensando, nossa, se a gente tivesse gravado isso aqui, É verdade. isso acontece muito. Mas principalmente se a nossa relação com a comida, ela pode ser um reflexo da nossa relação com nós mesmos, né? Exato. Então, se, por exemplo, você se presta, ou então se coloca num papel onde você está comendo uma coisa que você sabe que não faz bem para você, então é uma relação ruim com a comida ou com você mesmo, Faz sentido. não é? Então é De não algo. enxergar, assim, não olha, peraí, que eu vou continuar fazendo essa coisa aqui? Isso não, é não se conhecer mesmo. Ou não, entendeu? Por isso que o É. autoconhecimento é o autoconhecimento. Tudo E, chega no autoconhecimento. e o autoconhecimento não é só saber as tuas virtudes, é saber aquilo que tá te doendo. Isso, O que está doendo exatamente. dentro de mim? O que está acontecendo comigo? Qual é a falta que eu sinto? Será que essa falta faz sentido? Né? Assim, eu já conversei com muitas pessoas, já vi vários casos de pessoas que desistiram da vida afetiva porque não se acham dignas de ter uma vida afetiva. E aí comem, 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 pizza, e depois é lasanha, e isso e aquilo. Eu já vi pessoas falando isso. Eu já ouvi, né? Pessoas falando isso. Ah, para Ter um quê? Não adianta, eu não vazio. quero, isso não é para mim. Mas será que não cabe refletir, né, sobre as dores? O que te dói? O que te incomoda aí dentro? De repente pode até ser uma coisa muito mais simples do que a gente imagina, né? Exatamente. Então, assim, o respeito pela comida é importante. Seja ela vegana, vegetariana, carnista, sementes, crudívora, sei lá, as outras nomenclaturas que tem. É É. respeitar. E uma coisa que não se faz hoje mais, que é as graças pela comida.
Não estou dizendo que é para a gente fazer uma oração católica, evangélica, não é isso, não. Às vezes é só a gente Agradecer a vida, né? Acho que agradecer, pode que ser. maravilha, eu tenho um prato de comida na minha frente, olha que coisa incrível, sabe? E agradecer, eu sinto falta disso, é uma coisa que estava no meu coração para falar. Agradecer por cada coisa, pela farofa, pelo arroz, poxa, muito obrigado por esse feijão aqui, porque ele passou por um processo, um agricultor plantou e depois colheu, e aí teve que Isso passar pela irrigação, é isso mesmo? né? Não é incrível assim. Eu acho hoje tem até uma técnica, né, que é o Da mindfulness, mindfulness ensina. eating, que é uma técnica. Eu acho que a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo, né? Isso, Mas resumido, basicamente é uma técnica onde você começa a contemplar aquilo, né? E você pode fazer com a comida também, né? Sentir o gosto da comida e contemplar. pensar e deixar a sua mente ir para onde, nossa, tenho aqui esse feijão ele chegou até a minha mesa, teve todo um processo, teve pessoas envolvidas, teve agricultor, teve uma irrigação, teve a terra que estava fértil naquele momento, que possibilitou que eu pudesse comprar esse feijão, porque tem momentos em que está tudo muito caro, né? Tem a ver, tem tudo a ver com o clima, enfim, os períodos do tempo e tal. E aí foi cultivado e passou por uma máquina e foi feita a lavagem e foi para o caminhão, foi empacotado, pessoas da fábrica e foi para o supermercado e eu passei pela caixa do supermercado. Então, assim, é uma rede de pessoas ali que foram que conseguiram fazer com que eu tenha esse alimento. Olha que fantástico, olha que maravilhoso, né? Então assim, olhar para um alimento e agradecer pelo alimento, por todas as pessoas envolvidas no processo, né? Inclusive para o alimento em si, que um dia teve vida e hoje não tem mais, está servindo, né? Então é isso. E quando a gente tem mais respeito pelo que a gente coloca para dentro, pelo que a gente come, certamente você não vai enxergar produtos que não te fazem bem da mesma forma. Com certeza, com certeza. Você começa a pensar como é que é o processo, e aí, enfim, e é isso que eu queria falar sobre isso. Eu acho que a gente já tem mais de uma hora de podcast, a gente já precisa encerrar. É, E eu queria também falar que é muito bom, assim, a gente pegou esse tema sobre veganismo e vegetarianismo, mas a gente acabou falando tantas outras coisas aqui, né? Sobre energia, sobre respeito, sobre contemplar, sobre, enfim, o coletivo, enfim. E é isso. Luana, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? e é isso, experimentem, né? Se desafiem quem sentir, Ah, fazer por sim, isso. isso é legal também. É Uhum. muito legal. A gente viveu essa experiência, né? O Zé experienciou, né, esse tipo de alimentação, experiencia o jejum, né? Então, tudo é você pôr na prática mesmo, você praticar. E ver como que fica, né? Se você se sente bem, se você não se sente, né? E tem também essa questão realmente espiritual e energética, né? De você se conectar com os animais, com o reino animal. Eles também são consciência, também tem alma, também tem espírito, né? Tem vida, a vida que preenche toda a natureza, também as plantas, as árvores, as sementes. E reforçar essa questão, experimenta também o contemplar, né? O mindfulness, pesquisem sobre isso. Eu pratiquei um tempo mindfulness e realmente eu sentia algo diferente. Foi parte da minha cura, né, com relação ao refluxo, porque foi bem nessa época que chegou o mindfulness. Foi um dos livros que eu comprei primeiro, né, quando eu comecei esse processo de despertar, um livro que falava sobre o mindfulness. E eu comecei a praticar. E realmente
você, nossa, muda totalmente tudo. Você come com presença, com consciência, você percebe o seu corpo naquele momento se satisfazendo, você come menos, porque você está consciente e presente. E muito presente, eu estou E vendo aqui. a Temos mais uma Estela. presença aí. E é isso, então experimente, pratiquem, vão buscar sobre o assunto, quem se interessar, quem sentir no coração, né, Que que tem quer assim, vontade de mudar, que tem essa vontade. vontade de buscar sobre esse assunto, de tomar consciência sobre esse assunto, sobre o veganismo, o vegetarianismo, outros, ou alimentação ligado à espiritualidade, que seria, como seria, que pode me ajudar, e se conhecer também, né? Meditar sobre é isso que eu quero, é isso que eu não quero, será que faz sentido para mim? Será que não faz? Né? E isso, né? Então é isso, E quero eu acho... agradecer. Opa, desculpa, te interrompi? Não, era só isso mesmo. Obrigado, Luana. Quero agradecer aqui, se você estiver escutando ou vendo pelo YouTube. Lembrando que nós estamos no Spotify, tá? É, Sementes Quânticas, pode procurar lá, é a logo amarela e lilás. Estamos também no YouTube, onde a gente posta o vídeo das nossas conversas, tá? Toda vez que a gente tem um episódio novo, a gente posta tanto no YouTube quanto por lá. Se você lá, você no Spotify você pode só escutar o áudio, deixar rolando e fazer outra coisa, lavar a louça, ou então lavar a casa, ou, limpar a casa, enfim, ou fazer alguma outra atividade e ouvindo a gente. E também nós temos o nosso Instagram, onde a gente coloca conteúdo exclusivo lá. A gente não só coloca os alertas de quando a gente tem vídeos novos, nós temos também um curso de Kaibalino que está em andamento, tá? A gente posta sempre lá informando que saíram episódios novos e também textos, artigos que a gente vai escrevendo, se sente inspirado. Eu e a Luana, a gente vai colocando no Instagram, Sementes Quânticas Podcast. YouTube, Sementes Quânticas. Spotify, Sementes Quânticas. E se você estiver no YouTube, por favor, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se essa mensagem tocou seu coração. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau!